Salve, salve acupunturistas! Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura, onde eu trago casos clínicos e nós discutimos a ponto de vocês terem o melhor conteúdo para trazer os melhores resultados para os seus pacientes. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um caso fantástico sobre menopausa e eu quero trazer então desde os padrões de desequilíbrios energéticos da menopausa, da patologia da doença, para nós irmos discutindo passo a passo dessa paciente, tá? Então vai ser bem interessante. Já entrem aí todos, sejam todos muito bem-vindos. Vou fixar aqui para nós começarmos, tá? Café com Acupuntura. Já passamos de 350 casos clínicos discutidos aqui no Café com Acupuntura. Menopausa. E aí, vocês têm muitos pacientes com menopausa? Vocês sabem avaliar os diagnósticos energéticos e emocionais dos pacientes com menopausa para ter os melhores resultados? Sim ou não? Vocês vão aprender hoje, tá? Lembrando também que estamos com as inscrições abertas para o curso de acupuntura na inteligência emocional. Se você tem interesse em ter no seu currículo um conteúdo que vai te dar segurança para você tratar todos os desequilíbrios energéticos e emocionais dos seus pacientes, melhorando inclusive o físico, tá? Você precisa estar conosco nessa turma. A acupuntura na inteligência emocional é o caminho, é a grande virada de chave, é o que vai fazer você ter o maior índice de entender, compreender e saber avaliar melhor os seus pacientes. Então sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá? O link está na minha bio, tá? Quem quiser fazer a inscrição aí do curso de acupuntura na inteligência emocional, o link está na minha bio, só ir lá fazer a sua inscrição ou me chama no direct que eu te passo mais detalhes. Vamos lá? Então vou fazer o seguinte, vou começar a aula passando o caso clínico, tá? Depois eu vou falar da síndrome da menopausa e depois a gente fala a respeito do que essa paciente tem, tá? Do que essa paciente tem, que a gente faz o diagnóstico energético e emocional dela, tá? Então, vou usar bastante o quadro, não se preocupem, depois que eu acabar essa live eu tiro foto do quadro e posto lá no canal do Acupunturista no Telegram para vocês. Tá? Nossa paciente hoje é uma paciente do sexo feminino, 60 anos de idade, tá? Com um quadro de menopausa desde os 45 anos de idade. Menopausa. Desde os 45... Opa, ficou bem estranho esse 5 aqui, né? Deixa eu... Desde os 45 anos de idade. E essa paciente, então, tem fogachos de dia e de noite, transpira muito, insônia, acorda devido aos fogachos, muita irritabilidade, irritabilidade extrema, glaucoma, à tarde, cansaço e sonolência. Então vamos entender todo esse processo aqui para a gente compreender melhor a nossa paciente. Então, fogo, terra, metal, água e madeira. Perfeito. Então, vamos para as sintomatologias dessa paciente, para a gente compreender. Tá? Então, menopausa, 45 anos, muitos fogachos, essas ondas de calor, Então, os fogachos, muitos fogachos, transpira muito, transpiração excessiva, muito suor. Ela acorda, inclusive, várias vezes à noite, devido a esses fogachos, devido a essas ondas de calor. Muito quadro de insônia. Um quadro de insônia. Irritabilidade extrema. Irritabilidade extrema. Tá? Muita irritação, e essa irritação, então, gera todo esse processo de alteração também, pelos níveis hormonais. Então, vamos falar mais a respeito disso. Apresenta um quadro de glaucoma, tá? E muito cansaço e sonolência. Então a sonolência vem por conta da insônia e o cansaço, ela pode vir da terra, do metal ou da água, ou dos três. Tá? Então olha só que interessante, porque agora eu vou trazer aqui para vocês entenderem como que funciona as síndromes da menopausa, tá? Então já pegue papel e caneta na mão aí para vocês entenderem os padrões sindrômicos, Então a menopausa nada mais é do que uma síndrome que afeta mulheres, a partir dos 40 anos de idade, que ocorre uma queda, em especial, na energia
da essência, na energia dos rins. Tá? Então a essência, né, a energia ancestral começa a decair, causando então uma desordem tanto do yin quanto do yang. Né? Então olha só, a essência gerando desordem do yin e do yang, né, causando um desequilíbrio também no padrão térmico do paciente, de frio e calor. Né? Se altera o yin e o yang, altera a função térmica, altera frio e calor. Né? E em praticamente todos os órgãos do sistema oscilatório. Tá? Então, olha só que interessante, porque as ondas de fogacho, essas ondas de calor, vêm por conta desses padrões de desequilíbrios. Tá? Então, para isso, nós precisamos entender as síndromes, né? As síndromes e a causa dessa patogênese que leva à menopausa. Tá? Então, tudo começa com o quê? Com a deficiência da energia yin dos rins. Tá? Então vou colocar aqui o passo a passo. Ó. Fazer aqui um esquema. Menopausa. O primeiro ponto. Tá? Então o primeiro ponto da menopausa. Primeiro desequilíbrio. Deficiência da energia yin dos rins. Certo? Então, ó. Deficiência do yin dos rins. É de onde parte todos os padrões de desequilíbrios, tá? A deficiência de yin dos rins. Show? Então, quando começa a ter a deficiência da energia yin dos rins, ó, deficiência da energia yin dos rins, ele começa a gerar, então, uma ascensão da energia yang do fígado. Então, ó, se começa a cair a energia yin dos rins, começa a ter uma ascensão da energia yang do fígado. Perfeito? Então, eu vou até subdividir isso aqui em pontos. 1.1. Então, ó. Primeiro padrão de desequilíbrio, deficiência de yin dos rins. Depois nós temos a ascensão da energia yang do fígado. Então, ascensão da energia yang do fígado. Perfeito? Isso vai acontecendo, né, junto com todo esse processo. E aí, se nós temos uma deficiência da energia yin dos rins com uma ascensão da energia yang do fígado, nós vamos ter uma alteração de quê? De fogo e de água. A água interferindo no fogo e o fogo interferindo na água. Então nós vamos apresentar agora no ponto 1.2, né? Nessa subdivisão aqui, 1.2, uma desarmonia de coração e rim. Uma desarmonia do coração e dos rins. Olha só que interessante como vai se desenhando, né, a síndrome energética da menopausa. Então, deficiência de yin dos rins leva à ascensão da energia yang, gera uma desarmonia entre coração e água, que coordena quem? Energia yin e energia yang, calor e frio. Calor e frio. Olha as ondas de fogacho por aí chegando. Tá? E aí, então, né, nós temos agora uma segunda etapa. Uma segunda etapa, que é a deficiência da energia yang dos rins. Que eu vou colocar como ponto 2 aqui. Então, tudo começa com a deficiência da energia dos rins, né, a deficiência da essência, tá? E aí começa a ter deficiência de yin e agora deficiência de yang. Perfeito? A princípio sempre vai começar pela deficiência de yin, que é o ponto 1. Tá? E agora nós vamos ter uma deficiência da energia yang dos rins. Certo? Por quê? Porque a deficiência de yin gerou alteração da desarmonia do coração e da água, né, do coração e do rim, agora gera também um consumo, uma deficiência da energia yang, tá, dos rins. E essa deficiência de energia yang dos rins agora, tinha deficiência de yin, agora a deficiência de yang, começa a comprometer quem? A terra, gerando uma deficiência de yang do baço. Então, 2.1, deficiência de energia yang do baço. Olha só que interessante como os 5 movimentos, né, eles vão interagir de uma forma muito sistemática aqui dentro da menopausa. Tá? Então gera uma deficiência de energia yang do baço, que também vai gerar o quê? Um comprometimento na função do estômago e do baço, não maturando, transformando e transportando os alimentos, gerando então o item 2.2, que é o processo de acumulação de umidade, mucosidade e fleuma.
Mucosidade. A interferência de umidade, mucosidade e fleuma, um conglomerado de energia. Tá? Isso aqui, então, vai gerar os padrões de desequilíbrios do nosso paciente. Então, olha só que interessante. Tá? Então, só fazendo a revisão aqui, uma recapitulação bem interessante. A menopausa vem por conta de uma deficiência da essência, do Yin. E a deficiência do Yin gera o quê? Oi? E a deficiência do Yin começa a gerar deficiência de Yin, dos rins, que gera, né, uma ascensão da energia do fígado, que compromete a harmonia entre o coração e os rins. Depois que nós temos a deficiência de Yin, nós vamos ter agora a deficiência de Yang dos rins. A deficiência de Yang dos rins vai comprometer a terra, gerando o quê? Gerando deficiência de energia Yang do baço e mucosidade. Perfeito? Olha que interessante. E aí, então, nós vamos ter as sintomatologias. Né? Então, por exemplo, a paciente pode apresentar, então, calor nos 5 centros. Então, pode apresentar rubor malar, né? A face ficar mais vermelha, urinar pouco e com a característica mais amarelada, ondas de calor, né, os fogachos, suor noturno, redução da libido, né, secura vaginal, menstruação vermelha e pouca, tá? No início da menopausa. Então isso é o quê? Isso aqui é o calor nos 5 centros. O calor nos 5 centros, ele acontece quando nós temos a deficiência de Yin dos rins, no item 1. Então, quando o paciente, na menopausa, tem o primeiro ponto, que é o decréscimo da essência, e ele começa a ter a alteração do Yin dos rins, ele vai começar a ter o calor nos 5 centros. Que então é rubor malar, fazer pouco xixi mais amarelado, tá? Ondas de calor, sudorese noturna, redução da libido, secura vaginal, menstruação escassa e bastante vermelha. Show? Quando isso já gera uma ascensão para a energia Yang do fígado, isso vai gerar o quê? Vertigem, dor de cabeça, tensão, boca seca, a lateral da língua vai apresentar com características vermelhas, o pulso rápido e tenso. Rápido e forte, rápido e rígido, né? Quando nós já temos a apresentação da desarmonia do coração e dos rins, tá? A desarmonia do coração e dos rins, o paciente já começa a ter ansiedade, insônia, esquecimento, sonhos, tá? Labilidade emocional, chora muito, ri, né? Essa labilidade emocional, língua com a ponta vermelha, o pulso rápido e fino, tá? Quando nós vamos ter o comprometimento, né, da energia Yang dos rins, quando já chega na energia Yang dos rins, nós vamos ter já um edema de face, tá? Edema articular, urina mais abundante, fezes em forma de pera, sente mais frio, pode ter quadros de lombalgia, quadros de dores no joelho, tá? Olha só o progresso da sintomatologia da menopausa pelos padrões de desequilíbrios energéticos, tá? Quando nós temos já uma deficiência de energia Yang do baço, quando o baço já é comprometido, então nós vamos ter associação com diarreia, distensão abdominal, alimentação ruim, preferência de calor no abdômen, prefere a palpação, uma saburra mais branca na língua, a língua mais pálida, edemaciada, volumosa, um pulso mais profundo e lento. Olha só que interessante. E quando nós temos, né, a mucosidade, né, que a energia Yang do rim já interferiu na energia Yang do baço e gerou, então, mucosidade, nós vamos ter uma constituição física voltada mais para a obesidade, um acúmulo de gordura, tá? Uma letalgia, um cansaço, pensamentos escuros, mucosidade na garganta. O paciente relata que sempre tem uma bola de muco aqui na garganta,
não consegue falar, como se tivesse um sapo na garganta segurando, tá? Opressão torácica, distensão abdominal, pode aparecer nódulos e miomas, tá? E cistos sebáceos. Então esses são a sintomatologia de cada um dos padrões de desequilíbrios. Show? E aí nós precisamos tratar, né? Precisamos tratar. E aí, existem alguns pontos bem interessantes para o tratamento de cada uma dessas patologias, desses padrões de desequilíbrios, né? Então, quando nós temos a deficiência da energia yin dos rins, tá? A deficiência de energia yin dos rins, nós podemos trabalhar com baço 6. Então, aqui, ó, deficiência de yin dos rins. Baço 6 é um ponto muito bom, né, para a deficiência de yin dos rins. Bexiga 23. Bexiga 23. E também o ponto F3, tá? Para a deficiência de yin dos rins. Tá? O primeiro ponto. Agora, quando nós já temos, né, a formação da ascensão da energia Yang, nós podemos usar pontos como F2 e F3. Então, ó, F2, F3, que melhora a ascensão da energia Yang. Qual que é a diferença do F2 para o F3? O F2, ele elimina calor. O F3, ele melhora a mobilidade da energia, a movimentação da energia. Então, são pontos muito bons para melhorar a ascensão da energia Yang. Tá? É o ponto vesícula biliar 20, VB20. Ponto Yin-Tan. O ponto Yin-Tan também melhora a ascensão da energia Yang. Tá? Sangria no ápice da orelha. Sangria no ápice da orelha também auxilia na ascensão da energia Yang. E se o paciente apresentar vertigem, tá? Se o paciente apresentar vertigem, você pode utilizar também os pontos vesícula biliar 7 e vesícula biliar 8. Tá? Vesícula biliar 7 e vesícula biliar 8. Para casos de vertigem, quando nós temos já a ascensão da energia Yang. Tá? Quando nós temos, né, a desarmonia do coração e do rim, quando nós temos a desarmonia do coração e do rim, pontos como VG26, VG26 melhora a desarmonia do coração e também, né, do fígado, do rim, desculpa, do coração e do rim. Tá? O pericárdio 8 para um calor exuberante. Tá? Então, olha, pericárdio 8 melhora ondas de fogacho, tá? Para esse calor exuberante. Tá? Pericárdio 7 e coração 7. Pericárdio 7 e coração 7 melhora a harmonia, né, do rim e do coração. Tá? Se o paciente apresenta insônia nessa etapa aqui, você pode usar os 4 cavaleiros, tá? O Shishen-Kon, os 4 cavaleiros. Se o paciente apresenta mais quadros, né, associados, como por exemplo, labilidade emocional, língua com a ponta vermelha, esquecimento, você pode utilizar o Yin-Tan com o baço 6 e também o IG4 com o R7. Tá? Então, IG4 com R7. Para desarmonias do coração e dos rins. Isso aqui na primeira etapa. Perfeito? Show? Sei que o conteúdo é muito intenso, né? Então eu vou dar uma pausinha aqui pra gente falar com uma pessoa aqui que quer aparecer para vocês. Aí a gente continua na segunda etapa. Fala, oi pessoal. Ah, você quer fazer put, pessoal. Você já chega fazendo put? Cadê? Cadê o pessoal? Oi, cadê o Romeu? Cadê o Romeu? Cadê? Beijo. Manda um beijo, pessoal. Fala, beijo, pessoal. Beijo. Um beijo do gordo. Um beijo do gordo. Um beijo do gordo. Pronto, papai vai trabalhar. Agora o papai pode trabalhar? Pode? Aí, ó, a Karen tá mandando um oi pra você. Manda um oi pra ela. Fala que você já tá escovando os dentinhos com a escova que ela te deu. Você tá escovando os dentinhos com a escova que ela te deu. Vai passear com a mamãe. Deixa o papai continuar aqui. Então, pessoal,
Na segunda etapa, quando nós já temos, né, a segunda etapa acontecendo aí, que nós temos já a deficiência da energia Yang dos rins, nós podemos usar o quê? Bexiga 23, Bexiga 23, VC4 com VG4 com moxa. Por quê? Porque a deficiência de Yang, então a moxa vai ajudar muito aqui no VC4 e no VG4 para melhorar a energia Yang dos rins. Né? Quando nós temos, né, a deficiência da energia Yang do baço, né, a energia Yang dos rins já interferindo na energia Yang do baço, pontos como bexiga 20, estômago 36, IG20 podem ajudar na parte da deficiência da energia Yang do baço. Energia Yang do baço. Tá? Olha só que interessante. Você pode usar também VC12, que é o ponto alarme do estômago, baço 3, tá? Que então são pontos que vão ajudar desculpa, nessa parte da deficiência da energia Yang do baço. Tá? E aí, se a energia Yang do baço já foi comprometida e ela já chegou a apresentar mucosidade, então nós precisamos eliminar essa mucosidade. Então pontos como estômago 40, estômago 40 transforma a umidade, tá? Se o seu paciente engole muito sapo, tem aquela reclamação de sapo na garganta, o ponto VC22 melhora esse processo, tá? VC22. Pontos como P7, R6 e pericárdio 6, P7, R6, pericárdio 6 também melhora e transforma essa mucosidade. Tá? Se a mucosidade está no tórax, com opressão torácica, tá? Com questões de labilidade emocional, VC17 com pericárdio 6. Se a mucosidade está no estômago, com distensão abdominal, com alimentação ruim, com muita dificuldade digestiva, pontos VC12, pericárdio 6 e baço 4 podem ajudar. Tá? Se tem muita distensão abdominal, muitos gases, estômago 25 com VC6. Tá? Com VC6. Esses são os principais pontos para tratar essas questões da parte, né, dos desequilíbrios dos órgãos e das vísceras. Tá? Então, só fazendo uma recapitulação aqui, né, de todo o processo de padrões e desequilíbrios da menopausa, para a gente saber o que a gente vai usar com essa paciente. Para nós sabermos o que nós vamos usar com essa paciente. Então, vamos fazer o diagnóstico da língua dessa paciente, que a gente vai saber qual o passo a passo que nós vamos seguir. Tá? Vamos lá? Vamos lá? Primeiro, me ajudem aqui. Essa língua apresenta saburra? Sim ou não? Tem saburra? Então, ó, vou deixar aqui separado para a gente colocar aqui. Essa língua apresenta saburra? Ó, na avaliação de língua, eu sempre faço num passo a passo, tá? Então, o primeiro ponto que eu avalio é a saburra. Ela está presente ou ausente? Se ela estiver presente, ela é branca ou amarelada. Então, uma língua que apresenta uma saburra finíssima, de característica branca, tá? Uma saburra fina e branca. Perfeito. Tá? Uma saburra bem fina e branca. Segundo fator que eu avalio na língua são com relação à cor. Essa língua é uma língua pálida, vermelha ou arroxeada? Qual que é a característica de cor dessa língua? Vocês já tinham falado aí, né? Um arroxeado. Ela apresenta, né, a ponta mais vermelha, olha só que interessante, a ponta mais vermelha, as laterais mais pálida e o centro arroxeado. Vocês conseguem visualizar isso? Sim ou não? Ó, pálida nas laterais, vermelho na ponta e roxa no centro. Conseguem visualizar isso?
Arroxeada no centro, pálida nas laterais e a vermelha mais na ponta? Show, perfeito. Terceiro fator que nós vamos avaliar, tá, nessa língua são com relação às alterações de forma. Essa língua apresenta alteração de forma? Ela tem fissuras? Ela tem edema? Ela tem marcas de dentições? O que vocês acham que essa língua apresenta de alterações de forma? Quais são as alterações de forma que vocês visualizam aí nessa língua? Perfeito, né? Tem uma fissura ali. Essa fissura, ela pega mais ali no triplo aquecedor inferior e mais ali no triplo aquecedor médio, mas se você observar, é uma fissura que parece que já está vindo lá da raiz e chegando até quase na ponta. Ela tem uma superficialização ali no triplo aquecedor superior, mas ela praticamente estende-se por toda a língua. Perfeito? É uma língua edemaciada, show, e uma língua denteada. Edemaciada e denteada. Ótimo. E por fim, é uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? É uma língua mais úmida ou uma língua mais seca? Como vocês conseguem... Vocês veem brilho de líquidos orgânicos nela ou uma língua mais seca? Uma língua mais seca, né? Perfeito. Ótimo. Então agora nós temos os achados da língua. Agora eu vou traduzir isso para os padrões de desequilíbrio. Tá? Então se ela tem uma saburra branca, ela tem um frio interno. Certo? Se ela está pálida nas laterais, ela tem uma deficiência de sangue no fígado e na vesícula biliar. Se a ponta está vermelha, ela tem calor no coração. Se está roxa no centro, ela está estagnada, estagnação de sangue no estômago e no baço. Se ela tem uma fissura, ela tem uma deficiência de yin, ti do baço. E também uma deficiência da essência, porque já pega da raiz e vai até a ponta. Se ela está edemaciada, ela tem uma estagnação de ti do baço e do fígado e da vesícula biliar, porque já tem uma marca de dentição. Show? E se ela está seca, ela tem calor geral. Pronto, olha só que interessante. Olha só que interessante. Que agora nós temos todo o amparato para nós fazermos o nosso diagnóstico aqui da nossa paciente. Ó, a paciente então apresenta um frio interno, que nos mostra já um consumo da essência, que é o primeiro passo da menopausa, a deficiência da essência. Tá? Nós temos uma deficiência de sangue do fígado e da vesícula biliar, que justifica a insônia, que justifica a irritabilidade, que justifica o glaucoma. Tá? A paciente tem um calor no coração que justifica os fogachos, o suor, a sudorese, né? Um calor geral porque a língua está seca também, justificando ali o consumo, né? A desarmonia entre o coração e a água. O paciente tem uma estagnação de Qi e de Xue do estômago e do baço, que gera também uma estagnação de Qi e de Xue do fígado e da vesícula biliar. Certo? Então olha só que interessante. Olha só que interessante. Por quê? Porque o primeiro passo para a paciente apresentar menopausa é a deficiência da essência. Tá aqui, ó. Primeiro passo. O gatilho. Tá aqui. Aí vamos ver até que ponto ela está. Primeiro, deficiência de yin dos rins. Deficiência de yin dos rins. Tem frio nos rins. Então, já mostra que o item 1 aqui, ó, está comprometido. Deficiência de yin dos rins. Que gera a ascensão da energia yang. Item 1.1.
A ascensão da energia yang já está gerando a irritabilidade acende a energia yang, gerando insônia. Tá? O item 1.2, que é a desarmonia entre o fígado e o coração, já aparece também. Por quê? Porque ela tem os fogachos, ondas de calor e de frio. Show? Estão conseguindo visualizar os padrões que nós falamos no começo para o quadro dessa paciente? E aí ela tem também o item 2, que é a deficiência da energia yang. Então, ó, o paciente tem o desgaste da essência, do Jin, que gerou um desgaste do Yin e que gerou um desgaste da energia Yang, dos rins. Então o item 2 também está aqui, a deficiência da energia Yang. Está comprometendo o baço? 2.1. Por quê? Porque a paciente já tem estagnação, já tem cansaço. E também tem o item 2.2. Por quê? Porque essa paciente também apresenta já o cansaço no final do dia, letalgia. Então mostra que já tem umidade, mucosidade e fleuma. Tem estagnação de Qi e de sangue. Então essa paciente já está em todos os itens da menopausa. Então para nós tratarmos essa paciente, nós podemos trabalhar todos esses pontos. Ah, professor, você vai trabalhar todos esses pontos de uma única vez? Não necessariamente. O que você vai fazer primeiro? Qual que é mais fácil de você regular? Vamos lá, vamos entender. Qual que é mais fácil de você regular? A deficiência do rim. Só um minutinho. Aê, desculpa. A deficiência do rim, a deficiência de yin dos rins, a deficiência de yang dos rins, ou você vir de baixo para cima aqui, dos últimos acontecimentos pro gatilho. Então, geralmente eu começo de baixo para cima a linha de tratamento aqui. Por quê? Porque eu preciso diluir a mucosidade para melhorar a energia yang do baço, para melhorar a energia yang dos rins, para melhorar a desarmonia entre o coração e o rim, para melhorar essa ascensão da energia yang, para depois eu melhorar a energia yang dos rins e reequilibrar isso. Tá? Então eu começo o tratamento de baixo para cima e também seguindo, né, toda a sintomatologia que mais incomoda ela. Lembrando que é um caso crônico e que vai levar um tempo a mais para ser regulado. Tá? Mas olha só que interessante. Olha só que interessante como você pode trabalhar essa paciente de uma forma ainda mais intensa. Tá? O que você pode fazer? Tá? Então nós temos aqui um comprometimento. Tá? Um comprometimento dos rins. Né? Vamos de trás para frente. Vamos seguir a ordem de tratamento. Então, primeiro passo aqui no tratamento é melhorar a mucosidade. A mucosidade. A mucosidade vem do elemento terra. Então o que eu posso fazer para trabalhar essa paciente de uma maneira ainda mais íntegra, com um resultado ainda mais rápido? Eu posso vir aqui fazer a dessensibilização da terra e associar a dessensibilização da terra com o quê? Com pontos que vão melhorar a mucosidade e pontos que vão melhorar a deficiência de yang do baço. Então, dessensibilização da terra com estômago 40, P7, R6, pericárdio 6, bexiga 20, estômago 36. Primeiro passo do tratamento. Segundo passo do tratamento, eu preciso melhorar a desarmonia entre o rim e o coração. Então eu vou fazer a dessensibilização do fogo. A dessensibilização do fogo e vou associar ela com o quê? Com pontos como pericárdio 8, pericárdio 7, coração 7, IG4 e R7. Se há um desequilíbrio do fogo e da água, eu preciso fazer a dessensibilização da água também, podendo associar ela junto com esses pontos, que regula o yin e o yang. Tá? Depois tem a ascensão da energia yang, então eu preciso fazer a dessensibilização da madeira. Por quê? Porque a dessensibilização da madeira vai limpar essas emoções, vai limpar a labilidade emocional, vai fazer o quê?
vai fazer o quê? Vai melhorar o processo de irritabilidade extrema dessa paciente. E eu vou associar isso com o quê? Eu vou associar isso com os pontos do fígado. F2, F3, vesícula biliar 20 e INTAN. Vesícula biliar 20 e INTAN. Show? Ó, essa paciente tem um bolo na garganta que nada melhora. Vem da mucosidade. Essa mucosidade lá na garganta. Então você pode associar aqui na mucosidade, na dessensibilização da terra, com o ponto VC22 também. Ponto VC22. Olha só que interessante. O nível que a gente vai chegar com esse tratamento. Tá? E aí, né? O que nós vamos fechar? Qual vai ser a cereja do bolo desse tratamento? Nós já estamos fazendo o tratamento geral para essa paciente aqui. Mas a grande cereja do bolo vai ser você trabalhar essa deficiência da essência. Essa deficiência da essência vem de onde? Vem da energia ancestral. E a energia ancestral, eu vou trabalhar ela com a dessensibilização gestacional. Para quê? Para limpar emoções que essa paciente carrega desde o momento que estava no ventre da mãe dela. Para quê? Para limpar essas emoções e melhorar a qualidade da energia, da essência dela. Melhorar a qualidade da essência dela. Para regular o yin e regular o yang. Aqui eu estou fazendo um tratamento de todo o desequilíbrio energético, de todo o desequilíbrio físico que essa paciente apresenta. Então, insônia, letargia, cansaço, fogacho, sudorese excessiva, o bolo na garganta. Estou trabalhando os desequilíbrios energéticos dela, a deficiência do yin e do yang, dos rins, que está gerando a ascensão da energia yang, desarmonia entre o rim e o coração. Também a deficiência da energia yang do baço e também a mucosidade que já gerou. Então, trabalhando o físico, o energético, e quando eu associo as dessensibilizações, eu estou trabalhando o quê? A parte emocional. Aí a cereja do bolo, é o tratamento completo para essa paciente. Show? Fez sentido isso aí para vocês? Essa aula ajudou aí de alguma forma? Se ajudou, manda a cabecinha saindo fumaça aí, deixa eu entender. Professor, essa aula... salva essa aula, é incrível. Essa aula vai ficar salva, tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, tá? E depois eu tiro foto do quadro também e posto lá no canal do Acupunturista no Telegram para vocês terem as anotações, tá? E se você quiser aprender como você vai trabalhar essas questões emocionais profundas do seu paciente, melhorando labilidade emocional, melhorando frustrações, melhorando irritabilidade extrema, mágoas, rancores, ansiedade, preocupação, insegurança e medo, insatisfação e tristeza, tá? Se você quer trabalhar isso de maneira profunda, eu recomendo você entrar para o curso de Acupuntura na Inteligência Emocional, que é onde você vai conseguir entender como você vai limpar essas emoções desde o período gestacional, desde o período que você estava no ventre da sua mãe ou seu paciente, né? Como você vai aprender a limpar essas emoções de maneira profunda, atingindo o sistema límbico e o neocórtex do seu paciente para trazer racionalização e conscientização dessas emoções, para trazer um autoconhecimento, para trazer um autocontrole dessas emoções. E isso é o primeiro passo, né? É os pilares da inteligência emocional. Show? Então o link do curso de Acupuntura na Inteligência Emocional está na minha bio, tá? Estamos nas últimas vagas. O curso de Inteligência Emocional são pouquíssimos alunos, por isso que eu abro de tempos em tempos. Eu não coloco muitos alunos nesse curso, por isso que as inscrições se encerram rápido. Tá? Está com desconto de R$2.000, então você vai pagar apenas 12 parcelas de R$ 174,66. O curso integral custa R$ 3.750, vocês vão pagar apenas R$ 1.750 à vista, ou 12 de R$ 174,66. Pode dividir em 2 cartões, pode pagar no Pix. Tá? Então vale a pena você entrar para esse curso. Qualquer dúvida me chame no direct. E basicamente é isso. Vale a pena. Tá? A quantidade de pacientes com alterações emocionais está gritante. E se você percebe isso, você vai entender melhor como você pode chegar nessa linha terapêutica. Tá? Maravilha. Qual a biografia que podemos para ter isso, né? Estudar a respeito disso?
Cássio, você fala da menopausa? Da menopausa aqui é uma aula que eu tive na China, tá? Então são livros dos autores chineses, é uma professora especialista em menopausa. Parte disso aqui eu consegui encontrar dentro do Walter Osh e também do Giovanni Massiocia, tá? Fundamentos e Diagnóstico. De inteligência emocional, aí entra vários tipos de artigos, tá? Vários tipos de artigos. Artigos de neurociência, artigos de metilação do sistema nervoso central, tanto para questões físicas quanto emocionais. Tá? Parte da medicina chinesa mesmo parte da medicina chinesa vem mesmo do Giovanni Massiocia, Helena Campiglia, né? Tem vários autores, né? Que eu trago todo esse processo. Tá? E, basicamente, o curso de inteligência emocional ele se baseia em artigos de neurociência. Tá? Em artigos de neurociência. Só essa aula valeu qualquer preço, gratidão, eu que agradeço. Esse curso é online ou presencial? O curso de acupuntura na inteligência emocional ele é 100% online, as aulas estão todas gravadas. Você entrou para o curso, você pode assistir quando e quantas vezes você quiser, todas as aulas no período de 1 ano. Tá? Ontem à noite fiz uma aula também mostrando tudo que tem dentro do curso. Se você quiser, me chame no direct que eu te mando essa aula mostrando tudo que tem dentro do curso. Quais aulas, quais os testes que você tem, né? Porque são alguns testes que você pode usar para os seus pacientes, teste de inteligência emocional, testes sabotadores emocionais, teste de antifragilidade emocional, teste de estresse que você pode fazer para avaliar a evolução dos seus pacientes. Tá? Já falei isso, mas sempre vou repetir, o curso de inteligência emocional foi o melhor que eu fiz dentro da acupuntura. Vale muito, grande Karen, é uma enorme satisfação ter cada um de vocês aqui. Tá? Quando eu vejo que eu abro uma live aqui e alunos que estão no curso de inteligência emocional, Magnólia tá aí, a Karen tá aí, a Maria de Lourdes está aí, é sempre uma satisfação enorme ter cada um de vocês aqui. Por quê? Porque eu vejo que faz sentido tudo que eu falo. Porque se vocês continuam acompanhando tudo isso, né, é sinal que esse conteúdo que eu trago faz sentido e ajuda vocês de alguma forma. Então isso me dá uma força enorme para continuar aqui. Já temos mais de 350 discussões de casos clínicos que eu já fiz aqui no Café com Acupuntura. Então é muito bom ter a participação de cada um de vocês. Eu sou muito grato por cada aluno que confia e confiou no meu trabalho e está junto conosco nessa comunidade aí para levar os melhores resultados para os nossos pacientes. Tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Quem vai dar um passo a mais e entrar para o curso de inteligência emocional, seja bem-vindo. Qualquer dúvida é só me chamar no direct. Vou deixar a aula salva aqui no Instagram e também no YouTube, exposto a foto do quadro no canal do Acupunturista no Telegram. Então, nos vemos amanhã para mais uma discussão de caso clínico aqui. Amanhã eu vou fazer um extra, tá? Geralmente eu faço o Café com Acupuntura terça e quinta. Amanhã eu faço um Café com Acupuntura extra, quinta-feira também, tá? Então, acompanhe aí, tá? Vocês têm o melhor conteúdo aí para vocês melhorar o seu raciocínio clínico e tratar os seus pacientes de maneira muito mais assertiva. Tá? Para mim também, professor, foi o melhor curso, está me ajudando muito com os cuidados com a acupuntura na inteligência emocional. Show, maravilha. Pessoal, então é isso aí, um grande abraço, excelente dia e vamos juntos porque juntos nós somos mais fortes, de mãos dadas nós seremos imbatíveis. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.